Preta e Vila Nova no último sábado no Moisés Lucarelli. Um pênalti marcado a favor para o time goiano que gerou muita polêmica e reclamação por parte da Ponte Preta, que ainda estuda quais atitudes vai tomar com o seu departamento jurídico, até porque o lance foi tema em vários programas esportivos. Macaca já volta a entrar em campo amanhã contra o Avaí na ressacada. E agora o destaque da equipe do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Outro pra você, Júlio. Pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Todo mundo sabia do perigo que Edu leva à área do time adversário. E o Edu balançou as redes do Guarani na partida contra o Brusque. Resultado que deixa o sinal de alerta aceso no estádio Brinco de Ouro. Próximo jogo já com a presença do torcedor. Sábado, 4h30, contra o Londrina no estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouco, as explicações do técnico Daniel Paulista. Júlio. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Qual é o seu destaque? Um abraço pra você, Gleger. Pra você também, Júlio. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Uma ótima semana a todos. Olha, Júlio, claro que nós vamos falar muito sobre isso, mas o que fizeram com a Ponte Preta no último sábado foi uma coisa terrível, digamos assim. Vi 1 milhão de vezes aqui no estúdio da Bandeirantes, vi em casa, acompanhei os programas, foi um absurdo. E eu costumo dizer o seguinte: será que o VAR está preparado aqui no Brasil? Não é ponto de interrogação, não. Na minha opinião, não está. Sabe por quê? Não pelo VAR, tá? Mas pelos profissionais que estão atuando nesse quesito. Então, olha, que bagunça. Não é possível, depois de ver tantas vezes o lance, o VAR, o próprio árbitro também, que pra mim foi um banana, que esteve lá, foi chamado e foi lá no monitor olhar. Será que não viu que nem sequer pegou na mão do jogador da Ponte? É um absurdo isso, Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado, abraço pra você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, bom dia, boa tarde a todos. Terminou o Mundial de Futsal e deu Portugal. De maneira inédita, a seleção portuguesa bateu na final a Argentina 2-1 e a campeã do mundo. O Brasil ficou com a 3ª colocação. Pode mandar sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 971021493. Estamos à sua disposição. Trabalhos técnicos da nossa área com Leandro Renato, Lucas Fernando, coordenação técnica Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Gleger Zorzinho e Carlos Henrique, comando de esportes de Carlos Batista e a direção regional do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Quem utiliza o sistema Anhanguera Bandeirantes não encontra dificuldades na região de Campinas. A rodovia dos Bandeirantes na chegada à capital paulista, o motorista encontra ali 3 quilômetros de lentidão. Já são boas as condições pela rodovia Anhanguera, não apresenta dificuldades. É a melhor opção para quem pretende ir à capital paulista. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracon. Faça uma simulação em embracon.com.br. Embracon, porque sonhar não tem limites. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. E atenção para este recado. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede, soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você um melhor benefício. Vai tomar um cafezinho com o pessoal no escritório para entender direitinho como é que funciona. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. Concede. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas.
Venha conhecer o Medplex Veracruz, um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, conjunções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. 11h40, vamos com informações da Ponte Preta, segunda-feira na Macaca, de recomeço depois do jogo contra o Vila Nova, né, empate, mas também de preparação, porque amanhã já tem compromisso contra a equipe do Avaí, certo, Antônio Lupi? Certo, Júlio Nascimento. Na verdade, eu diria que são duas coisas distintas, né? Dentro de campo, o Gilson Kleina tem apenas uma atividade, né? Hoje a última atividade antes do duelo contra o Avaí, até porque amanhã a Ponte já entra em campo, e fora das quatro linhas, uma movimentação mais intensa por parte da diretoria e também o pessoal, os advogados, né, o departamento jurídico da Ponte Preta, para saber quais as atitudes serão tomadas em relação ao último jogo. Sábado, contra o Vila, a Ponte ficou no empate em 1-1. Ponte não jogou bem, conseguiu um gol com o Rafael Santos em uma cobrança de falta sensacional. Só que no último minuto, o árbitro da partida, o Adriano Barros Carneiro, que apita pela Confederação Cearense, e o Wanderson Alves de Souza, que é o árbitro de vídeo, que apita pela Federação Mineira, eles num lance isolado, numa tentativa de cruzamento, na minha visão, a bola explodiu no quadril do Iago, só que na visão do árbitro de vídeo e do árbitro de campo, eles viram um toque na mão do atacante da Ponte Preta, e marcaram o pênalti a favor para o Vila. O Vila marcou o gol, 1-1, e a Ponte fica aí cada vez mais perto novamente da zona do rebaixamento. Hoje são 3 pontos que separam o primeiro time dentro do Z4, que é o Londrina, que venceu ontem, tem 30 pontos, e a Macaca, com o empate, está na 15ª colocação, com 33 pontos ganhos. Lance que gerou muita polêmica, e depois da partida, apenas o Alarcon Pacheco, executivo de futebol da Macaca, falou sobre mais um erro cometido contra a Ponte Preta. Eu gostaria de lamentar, né, tudo isso que aconteceu aqui mais uma vez hoje com a Associação Atlética Ponte Preta, uma coisa assim absurda, né, um lance que todo mundo viu, a TV viu, todos viram que não foi penalidade. Mais uma vez no final da partida, assim como foi também lá em Maceió, onde o árbitro foi pressionado, nós temos feito inúmeros requerimentos, inúmeros comunicados ao Departamento de Arbitragem, Nacional de Arbitragem, na pessoa do presidente Leonardo Gaciba. Nunca obtivemos uma resposta que não fosse assim: o reclamante não tem razão. Ou seja, os fatos se repetem, o reclamante nunca tem razão, a gente vem sendo prejudicado jogo a jogo, são pontos que tiram da nossa equipe, né? A campanha vai ficando cada vez mais apertada por conta de erro de arbitragem. Era com VAR, agora é com VAR. Era sem VAR no início, sofrendo bastante. Agora continuamos a sofrer. Então vamos continuar buscando, junto à Federação Paulista, o apoio necessário para termos soluções de ACBF. Porque não é possível que a gente possa passar uma situação dessa, né? Jogamos, trabalhamos, fizemos um jogo difícil, um jogo que a gente sabia que era um jogo importante para nós, e no final sermos aqui prejudicados por um cidadão que vem aqui de forma, diríamos assim, que tenta manchar ou macular o nosso trabalho, né? Traz uma situação dessa. Então, para complementar, gostaria de dizer que aqueles que estão trabalhando para prejudicar a Ponte Preta, assim como foi hoje, como foi na última partida lá em Maceió, não vão conseguir, que a Ponte Preta está unida, está forte. Vamos ter o apoio do nosso torcedor na próxima partida dentro de casa. Nós temos trabalhado dioturnamente aí, concentrado, viajando, buscando sempre fazer o melhor, não só a direção, como jogadores, atletas, funcionários, para que a gente possa sair dessa situação. E nós temos certeza que nós vamos vencer todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando.
principalmente essas adversidades com relação a esses erros grotescos de arbitragem contra a instituição Ponte Preta. Bom, esse foi o Alarcon Pacheco. No sábado, nós não tivemos a entrevista coletiva com o Fabiano Chá, só que domingo, na data da reapresentação da Ponte Preta, o auxiliar técnico que comandou a Ponte no duelo contra o Vila também falou sobre esse lance polêmico, o último lance do jogo, que na visão do árbitro, um lance de pênalti pro Vila. Primeiro, vou falar que a gente fica chateado, né, cara? Fica muito chateado porque, a gente faz um jogo difícil, uma equipe difícil. A gente consegue sair na frente, consegue segurar o jogo. Tem estratégia, tem tudo para tudo isso. E mais uma vez aí, no quarto jogo seguido aí que a gente tá tendo essas surpresas aí. A gente fica muito chateado, cara, com o que tá acontecendo hoje no futebol brasileiro mesmo. A gente foi questionar, né, o porquê do pênalti. E palavras dele e movimento que deu, que todos viram, que deu para ver ele fazendo. Ele falou que a mão do atleta estava atrás, mas mesmo estando atrás, o atleta fez um movimento de bloqueio de bola, puxou o braço para trás e bloqueou a bola, sendo que em momento algum, em câmera alguma, apareceu isso. Então é muito estranho, porque o VAR chamou, ele chamou para um erro, né? E o árbitro foi lá e confirmou o erro. Então são situações assim que a gente infelizmente a gente fica chateado, a gente fica se questionando também, né? O porquê que tá acontecendo isso com uma sequência dessa forma. Bom, esse é o Fabiano Chá, e na súmula do jogo, que é feita pelo árbitro Adriano Barros Carneiro, no final do jogo até a gente percebeu pela televisão ele fazendo movimento para anotar algumas situações que aconteceram, porque houve uma revolta muito grande por parte da diretoria, por parte dos jogadores, por parte também da comissão técnica. Aliás, os jogadores divulgaram um manifesto também em todas as suas redes sociais, praticamente todos os atletas, sobre o que aconteceu. E eu gostaria de ler aqui rapidamente o que foi colocado nas redes sociais pelos jogadores da Ponte Preta, depois do empate com o Vila. Nós, atletas do elenco da Ponte Preta, viemos a público manifestar nossa total indignação em relação ao pênalti inexistente, que foi marcado aos 54 minutos do segundo tempo do jogo deste sábado, quando vencíamos de maneira legítima o Vila Nova. As decisões dos senhores Adriano Barros Carneiro, que apitou o jogo, e do responsável pelo VAR, Wanderson Alves de Souza, foram equivocadas, inexplicáveis e de uma incompetência que pode ser vista e confirmada em vídeo amplamente divulgado. Como jogadores profissionais e integrantes de uma instituição a qual nos dedicamos e que merece todo o respeito, esperamos que a CBF atenda ao justo protesto de nossa diretoria e tome providências até mesmo para que o sistema adotado não caia em total descrédito. Essa foi a mensagem, o manifesto divulgado pelos jogadores em suas redes sociais. Na súmula do jogo, o árbitro não relatou nada de anormal, nenhuma reclamação, nenhum xingamento em relação a essa questão do VAR, que influenciou diretamente no resultado da partida entre Ponte Preta e Vila Nova. Hoje, o departamento jurídico da Macaca está reunido junto com a diretoria e até o final da tarde eles vão decidir quais as atitudes serão tomadas, pedir anulação do jogo, anulação do resultado, enfim, são possibilidades que podem ser concluídas a respeito desse estudo que acontece neste momento entre o departamento jurídico da Ponte Preta. Júlio. Muito bem, vamos lá aqui falar sobre o jogo da Ponte Preta, ou um pouco sobre o jogo, mais sobre a arbitragem, né? Acredito que ainda a gente vai ter que passar por esse assunto que a gente não gosta. Claro que a gente queria estar aqui falando apenas dos aspectos técnicos, né? De uma possível vitória da Ponte mesmo jogando mal. A gente falou sobre isso, né? A questão da arbitragem não vai fazer a gente esquecer que foi uma apresentação ruim da Ponte, que poderia ter construído até antes daquele lance um resultado melhor, né, Gleger, durante a partida do sábado contra o Vila. Olha, Júlio, tecnicamente a Ponte não fez um bom jogo, né? De todos esses jogos aí que a Ponte foi muito bem jogando em casa, foi o pior jogo da Ponte tecnicamente. Mas ela poderia sim ter tido o resultado positivo. A gente percebia, mesmo jogando mal, mesmo com uma pressão ali do Vila Nova, a gente percebia a Ponte sólida ali atrás, né? A primeira linha ali bem posicionada,
né? O Igor Vinhas fazendo poucas defesas, né? Então a Ponte, na minha opinião, se não tem esse erro, aliás, isso aí foi um assassinato, né? Digamos assim, jeito de dizer, porque olha, é impressionante. Nós estávamos na transmissão, né, Júlio? E vimos diversas vezes, em vários lances. Não dá para entender, né? Até agora eu tô sem entender, né? O que pensou lá o senhor que estava lá no VAR e o que pensou também o banana do árbitro que foi lá no monitor olhar e viu, a bola nem no braço pegou. A bola não pegou no braço do jogador da Ponte. Se tivesse pego no braço, aí poderia sim ter tido uma dúvida, não, porque aí tudo bem, né? Na última partida nós falávamos sobre isso, que o CSA teve um gol anulado no comecinho do segundo tempo, acho que 50 segundos, né, que a bola toca no braço do atacante, ele faz o gol, aí o VAR chama o árbitro, ele vai lá e anula o gol. E no final do jogo tem a bola, o toque de mão do Cleilton, que o VAR é novamente chamado, e aí sim dá o pênalti e a Ponte acaba perdendo o jogo. Aí foi o mesmo critério. Ele usou o mesmo critério. Ele anulou o gol do CSA porque a bola tocou no braço e deu o pênalti porque a bola tocou no braço. Agora, nesse lance no jogo do Vila Nova, pô, aí o cara tá assinando um atestado de burrice, um atestado de mal intenção, porque não é possível, gente. A bola nem pega no braço do jogador. E a imagem é clara, tá? A imagem é clara. Nós discutimos, né, Júlio? Não sei se você se lembra. Você falou, Gleg, às vezes o VAR tem uma câmera diferente e tal. E aí depois vem pra você, né, Júlio, o outro ângulo que o VAR tem. E mesmo nesse outro ângulo, dá pra ver que a bola não pega na mão do jogador. Que era o Iago, né? Que era o Iago que tava no lance. Olha, sabe qual que é o problema, cara? O cara, durante toda a semana, né? E o Chá disse isso aí agora. Os caras treinam, se dedicam, sabe da situação, sabe do momento delicado que vive a Ponte. Vai para uma partida num confronto direto, se dedica novamente no jogo, mesmo não estando num dia bom tecnicamente, né? Faz 1-0 num gol de bola parada, com todos os méritos, consegue, mesmo assim, com dificuldade, segurar o resultado, e acontece um negócio desse, cara. Olha, Júlio, são coisas que assim, a gente não consegue entender, né? E o árbitro, ele não tinha visto, porque a bola tem o lance, a bola sai, vai lá no ataque, né, Lupe? O Moisés acaba perdendo a bola numa tentativa de jogada, e a hora que o Vila Nova rouba a bola, ele para o jogo. A bola nem tinha saído, ele parou o jogo. Vai lá no VAR e faz essa papagaiada. Esses caras são uma cambada de incompetentes. E isso aí mostrou que o VAR não está preparado. Os profissionais que atuam não estão preparados. Isso aí é incompetência. Ou é miopia, né? Miopia avançada. Miopia, catarata. Não é possível, gente. O cara, e aí, teve um detalhe também, que ele dá o pênalti, aí ele vai lá ele fica quase 1 minuto conversando com o VAR ainda. Depois de ter dado o pênalti. Ele ficou conversando ainda com o VAR. Olha, Júlio, é sem comentários, tá? Isso aí realmente a Ponte tem que... Eu se fosse diretor da Ponte, pedir anulação do jogo. Porque foi muita má intenção, ou os caras, como eu disse, estão míopes. Não é possível. Não é possível. Pediria anulação do jogo, entraria com recurso. Olha, não dá pra pedir gancho pra esses caras, não. Esses caras têm que ser excluídos do futebol. Excluídos, porque já tem esse material que é para ajudar numa definição. E a hora que você vê o lance por diversas vezes, você ainda não consegue enxergar o que o Brasil inteiro enxergou. Então são incompetentes. Pois não, Carlos Henrique, quero te ouvir também sobre o jogo da Macaca, empate com o Vila Nova 1-1, com a arbitragem sendo aí a principal pauta depois desse jogo da Ponte, CH. Bom, eu queria dividir meu comentário em 2 partes. Primeira parte técnica, depois o que aconteceu. Sobre o lance polêmico de marcação de pênalti. Ponte jogou muito mal e alguém precisa avisar que o Moisés não é o Rei Pelé. Aliás, uma grande notícia na semana passada, Rei Pelé já está em casa e com uma saúde recuperada. Ele precisa soltar a bola. Há 3 partidas que isso está acontecendo. Ele resolve muitos problemas da Ponte sozinho.
Mas não é toda hora que dá para resolver sozinho. Tá muito fominha o seu Moisés. E como o empresário dele ouve o programa da Rádio Bandeirantes, tomara que ele leve esse recado para ele. É só uma dica, não é conselho não. Solta a bola, Moisés. Solta a bola, que você não é o Garrincha, não é o Pelé, não é o Ronaldo Fenômeno. Solta a bola, Moisés. E a Ponte jogou mal. Mas o que aconteceu com a arbitragem, eu recebi do dia do jogo até hoje um monte, mas vários tipos de explicação. Olha, porque o cara é mineiro, quer ajudar o Cruzeiro, por que isso, por que aquilo? Bom, tá muito claro o que aconteceu para mim, muito claro. A imagem não é dúbia, a imagem é absolutamente reveladora. Ele marcou o pênalti porque ele quis, porque ele estava determinado em marcar. Por quê? Eu não sei. De repente ele viu um vulto. E se não tem o replay do lance, eu absolveria o árbitro. Ele mandou o jogo seguir, ele foi interrompido por uma comunicação, essa comunicação mandou verificar, ele verificou e a imagem que ele viu nós também vimos, e ali a bola tocou no tronco do jogador. A não ser que esse árbitro é cego. Mas não é só ele. Ele tem o auxílio de quem está lá em cima. Então não pode, é inadmissível 1, 2, 3 ou 4 pessoas tirarem a mesma... Eles brigaram com a imagem. Eles estão brigando com o que todo mundo viu. Não tem uma só pessoa que não esteja indignada. O pênalti teve um constrangimento do Vila Nova, que no lance não reclamou. Então é o seguinte, é anulação de partida e investigação. Eu não estou acusando ninguém, porque eu não tenho prova. Mas depois desta, que é legal, até que prove ao contrário, é legal. E eu não estou acusando, mas isso é investigação policial. Eu vou voltar no tempo e me lembrar de uma partida que eu não sei exatamente o ano. Eu estava em Guaratinguetá com Carlos Batista e Marcos Luiz. Iam jogar lá Guaratinguetá e Guarani. Na estreia do Lennon, eu acho que o Gleger... Estava na comissão, CH. Você estava lá? Estava lá, sim, me lembro. Muito bem. Você se lembra o que aconteceu naquela partida? Eu recebi um e-mail antes do jogo e mostrei para Carlos Batista. Nós vamos ver aqui algumas coisas estranhas. E eu não vou entrar em detalhe porque eu não sou louco, eu não vou responder processo para ninguém. Nem ganho para isso, tá? Mesmo porque eu não sou repórter investigativo. E para acusar, você precisa ter prova. Mas naquele jogo, aconteceram muitas coisas estranhas. Ponto. Isso é estranho. Isso merece averiguação policial. Policial. E depois daquela partida, vou voltar ao tempo, eu comecei a fazer pesquisa sobre denúncia, comprovação e condenação sobre site de aposta, aquela coisa toda, e no Brasil não tem nada. E eu fiz isso domingo, para ver se tem denúncia, apuração, aquela coisa toda. Aumentou um pouco, mas em relação a Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, aonde mais ferve essa coisa de site de aposta, você não acredita o número de denúncias e de condenações. No Brasil isso tem muito pouco. Isso tem que ser, por parte da Ponte Preta, investigado. Você não pode deixar quieto isso. Isso tem que ir a todas as esferas possíveis. Não, o que aconteceu, eu não estou falando de merecimento, a Ponte mereceu tomar o gol de empate, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da credibilidade do Campeonato Brasileiro da Série B. É disso que eu estou falando. Da lisura do futebol, da lisura do esporte. Todos os times estão indignados. A Ponte tem que falar com seus clubes co-irmãos e resolver essa parada. Ir a fundo para ver o que aconteceu nessa partida. Por que esse cidadão marcou um pênalti onde ele viu
Estava muito claro e ele meteu a bola na cal depois de ter chamado e na hora... Isso, aconteceu alguma coisa, Júlio. Ninguém tira isso da minha cabeça. Não é possível. É polícia na parada. Eu escrevi isso no meu Twitter. Tem que apurar. De repente o cara é cego. De repente o cara é só incompetente. Mas eu não acredito nisso. Não é possível. Não é possível. Apuração. E atenção, Ponte Preta, agora eu estou dando um conselho. Procurem todos os meios de comunicação com peso. Todo jornalista sério vai se indignar e vai dar espaço para o que aconteceu com a Ponte Preta contra o Vila. Procurem a Globo, a Record, a Bandeirantes, a Manchete, o ESPN, a Fox, todo mundo. Procurem os meios de comunicação, façam barulho, se indignem. Todo jornalista sério, esportivo, não vai concordar com o que aconteceu com a Ponte. Não se trata só do pênalti, se trata da lisura do campeonato. Para mim, o campeonato brasileiro está manchado e eu estou desconfiado faz tempo. Tem que apurar. Isso é caso, Júlio, para encerrar, de polícia. Simples assim. Muito bem, Lupe, daqui a pouco você volta com mais informações da Ponte, combinado? E também no Bandeirantes Esportiva, com mais detalhes sobre tudo que está sendo feito pela diretoria da Ponte Preta e outros assuntos relacionados a quais atitudes a Ponte pode tomar em relação ao âmbito jurídico, Júlio. Não vai dar para ler todas as mensagens, gente, aqui, mas rapidinho, acelerando aqui com algumas opiniões. O Tandy Negrão, Júlio, amigos da Band, o Tiãozinho teria que estar hoje na frente da CBF, cobrando esclarecimentos. Ele é o responsável pela entidade e tem que exigir uma conversa com o Gaciba. O CH foi muito feliz, como sempre, no comentário a respeito do Moisés. Há 3 rodadas que ele quer resolver tudo sozinho, está prejudicando o time. Parabéns pelos comentários sempre inteligentes. O Geraldo Félix... O Paulo César na transmissão ontem falou que mesmo que se a bola tivesse batido na mão não seria pênalti, pois o braço estava para trás e colado no corpo. É a dona Carmen mandando aqui. O Tonico está dizendo que o Moisés tem que aprender a tabelar. O nosso outro ouvinte, o Carlos Júnior, obrigado CH, o Moisés não toca uma bola sequer, dá raiva, perdemos por causa dele, porque o erro foi dele que gerou a jogada do pênalti. Aqui é o Carlos de Amparo. O juiz errou e feio, um pouco antes de liberar a cobrança, o VAR chamou novamente, ele ficou pensando em cancelar a cobrança. Lamentável. O José Luiz pergunta se foi divulgada a conversa do árbitro com o VAR, não foi não, Zé Luiz. Olha o juiz do VAR e da Federação Mineira, vocês não entenderam, Toninho do Matão. Enfim, muitas mensagens aqui pelo nosso WhatsApp, não vai dar tempo de ler todas. Obrigado, viu, gente? Agora são 12h02. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, 28ª rodada na Bezona termina hoje com Remo e Coritiba às 8 horas da noite no Baenão. Jogos encerrados, Náutico venceu o Operário 2-1, Brusque venceu o Guarani 2-0, o Goiás passou pelo Vitória 3-0, o CRB empatou com o CSA 0-0, Avaí venceu o Botafogo 2-1, Ponte empatou com o Vila Nova 1-1, Cruzeiro venceu o Brasil de Pelotas 2-0, o Vasco venceu o Confiança 2-1 e o Londrina passou pelo Sampaio 3-1. Coritiba é o líder com 53, Avaí assumindo a segunda posição com 49, Botafogo 48, Goiás 48, esse é o G4. O Guarani cai para a 8ª colocação com 42 pontos e a Ponte Preta cai para a 15ª posição com 33. Na zona de rebaixamento, Londrina 30, Vitória 26, Confiança 22 e o Brasil de Pelotas com 16 pontos. Bandeirantes.
Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, conjunções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Eu quero falar com você sobre parceria. Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. São mais de 15 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção, com secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser executado tanto em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O cimento que está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia é só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda obra. Bandeirantes! É hora do Bugre da Band. Informações do Guarani e o torcedor do Bugre está decepcionado com o jogo contra o Brusque, hein, Marquinhos? Não tenha dúvidas disso, viu, Júlio? Um abraço para você, também para o amigo da Rádio Bandeirantes, principalmente pelo futebol apresentado, pelas escolhas do próprio treinador, pelas justificativas que foram dadas após a partida e com um detalhe, né? Todo mundo sabia do posicionamento do Edu e foi o Edu lá, o artilheiro do campeonato, que balançou as redes em 2 oportunidades para a equipe do Brusque. Antes da gente debater, Júlio, então, para que a gente possa ter um embasamento maior, nada melhor do que a palavra do próprio treinador, o técnico Daniel Paulista, falando sobre o resultado em Santa Catarina. Infelizmente, né, uma partida onde a equipe não foi bem, não conseguiu jogar, não conseguiu fazer um futebol que seria o que nós gostaríamos, né? Pagamos caro por isso, uma derrota que com certeza será sentida, uma derrota que temos que ter serenidade nesse momento, uma derrota que tem que doer no nosso sentimento, porque apesar do adversário ser bem forte jogando no seu estádio, né, pela qualidade, pela falta de qualidade, vamos dizer, do gramado, mas lógico que isso não é a desculpa pelo mau resultado, pela apresentação que a equipe teve, a equipe que infelizmente, principalmente no segundo tempo, deixou de competir, deixou de disputar a partida como ela deveria ter sido disputada e infelizmente pagamos caro por isso. Em 2 lances de bola parada novamente a equipe acabou sendo derrotada. Então é um momento que a gente tem que fazer uma reflexão, tem que ter serenidade em tudo que está acontecendo.
Agora, nós não podemos esquecer que há 8 dias atrás, esse mesmo grupo estava sendo colocado como um grupo que poderia estar colocando o Guarani de volta na primeira divisão. A gente sabe que essas 3 rodadas sem vitória é um dificultador, mas a gente tem que continuar trabalhando porque restam 10 jogos, são 30 pontos em disputa, tem muita coisa ainda pela frente. Jogamos em casa na próxima rodada, onde temos que vencer a qualquer custo para buscar a recuperação, buscar novamente 3 pontos e ir a cada jogo tentando novamente nos aproximar desse pelotão dos 4 primeiros colocados. O treinador falou sobre a condição do gramado na cidade de Brusque. Olha, de uma maneira geral, os gramados têm se encontrado de uma maneira satisfatória. É lógico que hoje, volto a dizer, não foi por causa do gramado. Lógico que dificultou o jogo, mas não foi por causa do gramado que o Guarani perdeu. O Guarani perdeu porque errou, que teve dificuldade, faltaram outras situações que com certeza internamente iremos debater sobre isso, iremos trabalhar para melhorá-las, mas é nítido que o gramado aqui em Brusque é um dificultador. E o Brusque, por jogar em casa e saber das condições do seu gramado, sabe fazer um futebol aqui dentro das características do próprio campo, um futebol interessante, haja vista que o aproveitamento do Brusque dentro de casa é um aproveitamento bom. Então, assim, a gente não conseguiu se adaptar a isso, perdemos, mas agora o foco é nas 10 rodadas finais, no que a gente pode fazer, naquilo que a gente tem possibilidade de conquistar, e vamos trabalhar para que isso ocorra. Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes, cita a sequência de 3 jogos sem vitória, pergunta se isso te preocupa ou se é um crescimento natural dos adversários pelo fato do campeonato estar afunilando. Lógico que é um momento de preocupação, um momento de um sinal de alerta, uma equipe que já produziu o que o Guarani produziu dentro da competição, que, como eu disse no início, há 8 dias atrás, em torno disso, era uma equipe que estava aí sendo colocada como um dos grandes candidatos a uma das vagas. Você não pode dizer que essa equipe desaprendeu. É lógico que ajustes vão precisar ser feitos, correções vão precisar ser feitas para que a equipe volte a jogar de uma maneira convincente, para que a equipe volte a jogar de uma maneira que possa buscar resultados melhores, porque infelizmente o que a equipe jogou nas 3 últimas partidas não foi suficiente para que a gente conseguisse vencer. Então assumimos isso, os nossos erros, e vamos trabalhar para que contra o Londrina, com a presença do torcedor, a gente possa fazer uma apresentação convincente e possa buscar uma vitória, buscar mais 3 pontos que são importantes aí no momento da competição. Deu para perceber que na partida contra o Brusque, o Guarani pecou muito na finalização, assunto abordado pelo treinador. Infelizmente nós trabalhamos isso, quem acompanha, quem tem no nosso dia a dia sabe que os trabalhos de finalizações, eles são constantes, a todo momento, mas infelizmente no jogo a tomada de decisão talvez não tenha sido satisfatória, principalmente nas últimas apresentações. É uma situação que temos que ter talvez um pouco mais de tranquilidade quando as oportunidades aparecem, um pouco mais de frieza na execução desse último momento da jogada, para que a gente possa traduzir as oportunidades que mesmo a equipe não tendo jogado uma boa apresentação, como foi na partida de hoje, mesmo assim ainda teve oportunidades de marcar, teve situações que poderia ter trabalhado de uma maneira mais efetiva, mas infelizmente não foi uma tarde produtiva da nossa equipe em todos os aspectos, e saímos daqui hoje derrotados. Qual o motivo da oscilação do Guarani na competição? Explicou Daniel Paulista. Olha, eu acho que assim, é normal, é lógico que essa normalidade, a gente não quer isso de maneira nenhuma. Eu acho que o momento de queda de rendimento nesses 3 jogos, nós assumimos isso, agora temos que trabalhar para reverter. O momento não é bom, né? Nós temos que procurar soluções, como já fizemos dentro da própria competição também em outros momentos, onde a equipe ficou os mesmos 3 jogos sem ganhar. Mas como o campeonato se aproxima da reta final e a expectativa pela produção, pelos bons resultados que a equipe teve durante toda a competição, se cria uma repercussão maior neste momento. Mas a gente tem que saber lidar com essa pressão, temos que ter a serenidade de ter uma avaliação sobre tudo que vem acontecendo, para que a gente possa encontrar soluções, encontrar maneiras de que a equipe possa vencer já na próxima partida diante da equipe do Londrina,
que mesmo sendo um adversário que hoje não se encontra bem dentro da tabela, mas vai ser um adversário que vai apresentar todas as dificuldades e a gente vai ter que fazer uma partida boa, uma partida convincente, como o Guarani já fez muitas durante toda a competição, para procurar voltar a vencer. O que fazer para o Guarani retomar o caminho das vitórias? Fala, Daniel Paulista. Nós temos que ter uma avaliação com aquilo que eu disse, né, com um pouco mais de serenidade. Nós enfrentamos Curitiba, líder do campeonato fora, e as circunstâncias do que aconteceu na partida foram uma partida extremamente equilibrada. Cruzeiro, também uma bela equipe, apesar de não estar bem, mas é uma equipe individualmente muito boa e acredito que momentaneamente está aí numa colocação que não faz jus à equipe que tem. Mas desses 3 jogos, hoje a equipe se apresentou abaixo do que pode render, do que poderia estar apresentando, mesmo com todas as dificuldades do gramado. Poderia ter se apresentado de uma maneira melhor, foi preparada para isso. A escalação inicial para que a gente tivesse uma superioridade, principalmente nas costas dos volantes, onde, para quem lembra do jogo de ida, o Guarani se deu muito bem com esse espaço e novamente a gente tentou trabalhar nessa estratégia, mas infelizmente, na prática, a estratégia não deu certo, né? Tentamos as alterações, o Ronaldo acabou se machucando, isso dificultou as nossas trocas dentro do jogo, né, das paradas. Depois o próprio Eliel também acabou pedindo substituição e dificultou ainda mais, porque estávamos pensando em outras alterações para tentar abrir mais a equipe e tentar buscar o empate. E aí veio o gol de escanteio, né, mais uma falha que a gente tem que procurar corrigir, porque tirando, lógico, a má apresentação que a equipe teve, mas novamente foram 2 gols de bola parada, fruto de bola parada, e a gente tem que procurar corrigir isso para que não seja determinante como foi na partida de hoje. Foi perguntado por que Alan Victor não estava na delegação. Olha, a gente trabalha, principalmente nos jogos fora de casa, o clube disponibiliza somente 20 atletas para a viagem. Dentro desses 22 ainda são goleiros, então nós reduzimos o número para 18. E dentro do momento atual, momento de equipe, momento de treinamento, momento que esses atletas que não estão atuando com mais rotina dentro das partidas, esses atletas são monitorados dentro dos treinamentos e dentro das nossas observações, dentro das características dos próprios atletas também, em estar fazendo mais de uma função. Hoje o Alan acabou ficando de fora, mas como é um atleta do elenco, faz parte dos planos e isso a qualquer momento pode mudar. Então, assim, é uma coisa normal, uma coisa que já aconteceu com outros atletas também, e a gente vai continuar trabalhando dessa forma. Sábado que vem o Guarani terá a presença do seu torcedor. Daniel Paulista falou sobre a importância da torcida na reta decisiva do campeonato. Olha, não tenha dúvidas, né? Nós temos ainda 5 jogos dentro de casa para fazer. A volta do torcedor é extremamente importante, já que o Guarani é talvez a única equipe que ainda não, junto com o rival da cidade, a única equipe, as 2 únicas equipes que ainda não tiveram torcida nos seus estádios, e com certeza a torcida no campo, no estádio, ela influencia, né, na rotina de jogo, ela muda a dinâmica da partida, mesmo que seja em número reduzido, mas são torcedores que vão estar ali matando a sua vontade depois de um longo período, e a expectativa é que mesmo a equipe não estando no momento talvez que o seu torcedor gostaria, pela expectativa que foi criada, pelas apresentações e pelos números que essa equipe já alcançou, mas é um momento de apoio, um momento que a equipe precisa voltar a vencer para voltar a crescer na competição, somar mais 3 pontos e continuar firme aí em busca sempre das primeiras colocações. Bom, Júlio, aí a palavra do técnico Daniel Paulista, assumindo que o time não jogou bem. Agora, eu não sei se essa justificativa, mais uma vez, do Alan Victor vai te convencer. A mim, não. Eu não sei, acho que pro torcedor também não, né, Júlio? Eu nem vou falar hoje de Alan Victor, eu vou deixar essa pauta pra depois. Vamos falar do jogo primeiro. O Guarani tinha esse jogo contra o Brusque, né, SH? Que era um jogo importante pelo movimento da tabela na parte de cima, né? Todo mundo tá vencendo. Tanto que o Guarani caiu pra 8ª colocação. Então vai precisar reagir, buscar uma sequência agora de vitórias se quiser continuar falando de acesso, porque neste momento a diferença para o G4 é de 6 pontos, Carlos Henrique. Precisa competir, né? O time não compete. Competiu 20 minutos só no primeiro tempo. Depois cai muito fisicamente, segundo tempo o time arriou. A dupla não deu certo, né? Não funcionou. Nitidamente a gente percebe que o time treinou pouco ou testou pouco, porque a execução foi um desastre. Regis e Andrigo juntos. Não funcionou.
Aí tudo que ele tentou fazer no segundo tempo também não funcionou. Eu tenho que pontuar um detalhe que, na minha modesta opinião, fez diferença, né? A condição do gramado. O Regis, o Andrigo, o Júlio César são jogadores leves de toque de bola. A condição do gramado atrapalhou todos esses, e o Sávio também, muito, mas não é desculpa, porque o gramado estava ruim para os dois. Todo mundo sabia que o Edu era o cara, e ele foi acompanhado com incompetência ou sem precisão, ou de longe, né? Deveria ter sido melhor marcado. E o Guarani sucumbiu de novo. E o que fica claro, eu não sei se o time vai subir, se não vai subir. Eu acho que diminuiu bastante a possibilidade. O cerco tá se fechando e tem que ganhar 7 em 10. Eu acho muito difícil que isso aconteça, mas é o futebol. Eu já vi coisas na bola que essas coisas que acontecem na bola, elas vão contra toda essa sequência de números improvável para que o Guarani visite o G4 e suba. Mas eu tenho que pontuar essas situações. O time, para mim, chegou no limite dele. E o treinador também. O treinador tem um repertório limitado. Ele poderia fazer outras coisas, não dá tempo de ficar falando sobre isso. À tarde a gente fala melhor e com mais tempo. Mas você percebe que ele faz sempre as mesmas coisas, ele muda um pouquinho só, não sai fora da caixinha. E isso também dificulta. Mas a maior culpa é dos jogadores, né? O desempenho é uma decepção. Decepção na marcação, decepção na organização, na conclusão. Você veja o gol que perdeu o Lucão dentro da pequena área, na frente do goleiro sem marcação. Aí o cara quer jogar como titular? E outra coisa para finalizar, você colocar nas costas da diretoria, porque só tem 20 passagens disponíveis para o elenco, para não levar o Alan Vitor, e leva o Maxwell, eu não vou tocar mais esse assunto. Quem assiste os jogos do Guarani já tem a resposta. Ele tem todo o direito de não gostar do Alan Vitor. De repente não gosta do jeito, de repente o cara treina mal, eu não sei. Agora, tecnicamente falando, você comparar Maxwell com Alan Vitor é uma insanidade futebolística. É uma diferença muito grande. Agora o treinador tem as preferências dele e ele vai ser responsabilizado por isso. A mim não convenceu essa desculpa, entre aspas, por não levar o Alan Vitor. Glega Zorzin, quero te ouvir também sobre esse compromisso do Guarani no sábado, a derrota para o Brusque. Ele falou muito, né, sobre sequência, sobre números, né? E o Guarani teve momentos da competição que ficou aí 3 partidas sem vencer. O problema, Daniel, é que o campeonato tá se afunilando, né? E os times lá de cima estão ganhando. E aí vai ficando para trás. E o G4, o Guarani, ao invés de encostar cada vez mais, está se distanciando cada vez mais. Só lembrando que ainda nas rodadas que faltam, o Guarani ainda vai enfrentar o CRB, fora, tá? Vai enfrentar o CRB fora. Depois do jogo do Londrina é o CRB. Depois vai pegar o Vasco em casa. Aí depois as 3 últimas partidas do Guarani, as 3 últimas. Avaí e Goiás em casa e o Botafogo fora. Então olha pra você ver aí a dificuldade de times que não estão perdendo e de times que estão no G4. Todos esses que eu acabei de dizer, e o CRB e o Vasco é o 5º e o 6º. Então olha a dificuldade para você ver. E outro detalhe, Daniel, é bom você se atentar, e eu falo muito sobre isso, tá? Que isso aí, o pessoal da comissão técnica, o Benhur continua ainda aí, Marquinhos? Sim. O Benhur tem que passar isso para ele. Ele falou que o Brusque é muito forte jogando em casa, por a questão do gramado. E eu quero lembrar você, Daniel, que nos últimos, olha, tirando o jogo do Guarani, 1, 2, 3, 4, 5, nos últimos 5 jogos, foram 3 empates e 2 derrotas desse time do Brusque, jogando em casa, onde você falou que o Brusque é muito forte. De 18 pontos, aí colocando o Guarani, de 18 pontos disputados, o Brusque ganhou só 6. Então não é desculpa. Me perdoe, mas o gramado é ruim, tá tudo certo. Mas o time que quer subir, time que quer brigar por uma das vagas, olha, não tem que ficar se atentando a isso. Né? O futebol apresentado foi muito ruim. E sobre a questão do Alan Vitor, é exatamente isso, né? Nós temos que escolher, nós temos que, né? A CBF manda poucas passagens, nós temos que escolher.
Meu Deus do céu, cara, pra levar Maxwell, levar Tony. Você vai levar o Maxwell de novo. Nós vimos ali, eu acompanhei aí os melhores momentos. Ele pegou na bola, acho que 6 vezes, errou as 6. Ele não consegue dominar uma bola. Não é possível que você não tá vendo isso, Daniel. Você é um cara inteligente, cara. Você é um cara que tem visão de jogo. Não é possível. E o Alan Vitor tava muito bem, o menino. A partir do momento que ele começou a jogar pra caramba, entrando, fazendo gols, ajudando, não apareceu mais no time. É isso que nós não conseguimos. Aliás, é isso que o torcedor não consegue entender. Então, para mim, a desculpa do gramado não faz sentido e a desculpa de ter que levar só 20 jogadores também não, me desculpe. Também não, Júlio. Não dá para aceitar isso aí. E para finalizar o meu comentário, é bom que o Guarani tenha uma sequência de 3 vitórias seguidas aí. Senão, o acesso vai ficar cada vez mais longe. Muito bem. Quanto tempo temos aí, Leandro, Renato? Mais um minuto? Rapidinho, então, aqui só registrando as mensagens dos nossos ouvintes. O Benê, convocar o Renanzinho e não levar o Alanzinho é porque o Alan é emprestado do Santos, então o jogador não vai porque não é da casa, mesmo sendo inferior, lamentável. Esse Daniel é um fanfarrão. O Alan Victor, ele não quer falar logo se não tem outras coisas. É o Luca. Opa, Luca, obrigado pela mensagem. Abraço pra você. Fala aí, Júlio Eugênio, Jardim Flamboyant. A vaca já foi para o brejo, ladeira abaixo. Quem irá ao estádio ver essa tiriça? É melhor colocar a molecada pra brincar. Olha, Eugênio, dá tempo de reagir sim, cara. Dá tempo de reagir sim. O treinador perdeu o vestiário. Os jogadores não vão jogar com esse técnico. Assistiu o jogo do Confiança. O Confiança mudou muito. O Guarani vai ter problema com esse treinador, é o Edson Lencioni. Júlio, a sorte é que o Guarani não cai mais, porque com essa bolinha que está jogando é preocupante. É o Walter de Santa Bárbara do Oeste. Obrigado a todos que mandaram aqui participações pelo nosso WhatsApp. Agora são 12 horas e 25 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Veracruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, conjunções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse
Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, vamos aqui com os destaques finais. Começamos com a Ponte Preta, Antônio Lupe. Tá legal, Júlio. E o departamento jurídico da Ponte ainda está analisando as possibilidades a respeito do que aconteceu no último sábado em relação à partida entre Ponte Preta e Vila. No último minuto, um pênalti mal marcado para o time goiano. A diretoria deve se manifestar a respeito do que será providenciado ainda hoje. Por enquanto, apenas Alarcon Pacheco se pronunciou. Dentro das 4 linhas, o técnico Gilson Kleina já encerrou a preparação da Macaca para o duelo contra o Avaí, que acontece amanhã às 7 horas da noite, na Ressacada, em Santa Catarina. E agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio, o pensamento do Guarani agora voltado para a partida de sábado contra o Londrina, primeiro jogo com a presença do torcedor. Técnico Daniel Paulista poderá contar com as presenças de Bidu e também de Thales, jogadores que não participaram da partida contra o Brusque porque estavam suspensos. O treinador falou que só não levou Alan Victor pelo número reduzido de atletas na delegação. Vem aí o Nossa Área Nacional. Agora é na Grande Área. Nossa Área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a rede Bandeirantes de rádios para você. Momentos importantes, séries A e B do Campeonato Brasileiro em tempos de definição. Aliás, série B ainda mais avançada. Curitiba cada vez mostrando a sua força, a sua realidade. E é impressionante como o Avaí na série B. Alô, Santa Catarina! Claudinei Oliveira, campanha brilhante do Avaí, vice-líder do Campeonato Brasileiro, numa arrancada importantíssima, no momento mais delicado do futebol e da Série B. Todo mundo sabe que quem está na B, o grande sonho